Pedro, muito obrigada por teres aceitado participar neste podcast e se falássemos da Europa. E Pedro Silva Pereira, que é vice-presidente do Parlamento Europeu, é deputado eleito pelos socialistas, estamos os dois na mesma delegação. E hoje vamos discutir o futuro da Europa, ou seja, vamos discutir a Convenção sobre o futuro da Europa. A Conferência ainda sobre o futuro da Europa. E, portanto, eu gostava de ter a tua opinião sobre como é que as coisas estão a decorrer entre aquilo que era a nossa ambição inicialmente e a forma como as coisas estão a evoluir. Que avaliação é que fazes? Que pontos é que achas, em que pontos é que achas que fizemos progressos? Bom, em primeiro lugar, eu acho que esta conferência é realmente uma grande oportunidade de promover uma reaproximação, um reencontro entre as instituições europeias, a democracia europeia e os cidadãos europeus. E bem precisamos disso, porque a Europa está hoje muito confrontada com os movimentos populistas e eurocéticos que põem em causa o próprio projeto europeu. Tivemos o Brexit, que foi também um sinal de descontentamento, com razões muito específicas, Os cidadãos mas que também. deixou grandes interpelações ao projeto europeu. Tivemos depois crises, temos ainda crises muito importantes, a crise financeira, depois a pandemia, agora a guerra, e, portanto, situações que conduzem a um certo descontentamento das pessoas, a um sentimento de insegurança, estão por aí e são muito facilmente aproveitadas pelos movimentos que são contrários ao projeto europeu. E por isso a conferência faz todo o sentido. A conferência o que é que tem sido? Tem sido realmente um exercício de participação. Às vezes é difícil passar essa mensagem porque a atenção mediática à conferência não tem sido fantástica, em particular em países como o nosso, Portugal, infelizmente, mas a verdade é que houve dezenas de milhares de pessoas que se inscreveram na plataforma digital para enviarem contribuições e sugestões, houve muitos milhares de propostas que foram feitas, depois houve painéis de cidadãos, que são uma espécie de conferências de cidadãos em vários pontos da Europa, sobre temas relacionados com o futuro da Europa, e houve muita gente, portanto, a participar, e isso em si mesmo já é muito positivo. Mas sabes que eu fiz um podcast com um representante português, um jovem representante português num painel de cidadãos. E a crítica que eu fazia, a observação que eu fazia, é que não havia, digamos, um espaço suficiente para que os cidadãos pudessem, de facto, participar. Portanto, há de facto, como tu disseste, essa vontade de levar os cidadãos a participar, de aproximar os cidadãos da Europa. Criaram-se, de facto, essas plataformas online, que é pena não serem mais participadas, embora o número que tu disseste é um número imenso, mas muitas vezes nós não sabemos qual é a participação das pessoas no online, mas nos painéis de cidadãos também se têm realizado, mas ele dizia-me que não há tempo suficiente para os cidadãos participarem nesses painéis, que os painéis não têm uma duração suficiente para que as pessoas possam efetivamente participar. Bom, é evidente que nós estamos a falar de um debate sobre os temas mais variados. Nós vamos das questões da reforma institucional e da democracia europeia até às diferentes áreas de política, desde a imigração às questões económicas, à agenda social, à agenda internacional de política externa da União Europeia. Portanto, os temas são, de facto, muito diversos. O Estado de Direito, e é claro que seria sempre um desafio colocar muita gente a discutir todos estes temas, muitas pessoas pela primeira vez num debate a este nível europeu, e seria sempre um desafio enorme. E, portanto, nós, por um lado, temos que relativizar a nossa ambição, mas valorizar aquilo que tem vindo a acontecer. Esses painéis de cidadãos, com certeza, os painéis são compostos por 200 cidadãos que são escolhidos em função de uma certa representatividade social,
Nós tivemos E por 24 países portugueses, temos, exatamente, nós tivemos era isso que eu ia 24 dizer, tivemos portugueses aí, 24 dois portugueses deles foram depois escolhidos pelos seus pares para serem representantes no no plenário da plenário. conferência. Um, e é claro que os cidadãos que estão nesses painéis não receberam nenhum mandato dos outros cidadãos, não é? Pois, E, portanto, não é uma função representativa. não é uma função representativa. No entanto, eles permitem qualificar e valorizar o debate político, porque é um debate político que não se faz apenas dentro da bolha, da chamada bolha de Bruxelas. Mas tu E isso sentes que há uma tem havido, diversidade de opiniões? sem dúvida, acho que sim, que tem havido uma grande diversidade de opiniões, mas, de um modo geral, eu diria que as pessoas querem uma Europa mais democrática e, portanto, querem ter realmente oportunidades de participação para além do voto. Isso significa que os mecanismos de participação que agora se desenvolveram, as pessoas querem que eles continuem de uma forma permanente. Depois acho que as pessoas querem uma Europa mais justa, mais atenta aos problemas das desigualdades. E há muitos aspectos, eu diria até muito progressistas, na agenda defendida pelos cidadãos para o futuro da Europa, que vai desde o combate à pobreza e às desigualdades, até à questão da justiça fiscal. E essa justiça fiscal implica uma outra capacidade de decisão sobre os assuntos fiscais. Depois há as questões da eficiência da decisão europeia, do processo de decisão, onde, de um modo geral, os cidadãos defendem que deve acabar a regra da unanimidade no Conselho, que bloqueia as decisões e é vista como Isso um todos instrumento... todos achamos, Todos pelo menos nós. Achamos com certeza. Portanto, a ideia de uma Europa mais à altura das expectativas das pessoas reais, das pessoas concretas, que está muito expressa nas contribuições dos cidadãos. São centenas de recomendações que agora estão a ser discutidas nos chamados grupos de trabalho do plenário e aproximamos-nos da fase final, em que tudo isto se espera possa conduzir a umas conclusões. São sempre conclusões políticas, conclusões, eu diria, provisórias, no sentido em que o debate sobre muitas delas vai ter que continuar, mas em todo o caso nós vamos poder registar aquilo que são contributos dos cidadãos para o futuro da Europa e era aquilo que se queria. Eu tenho acompanhado os documentos que têm sido produzidos pelos diferentes grupos de trabalho no SD e esses pontos são pontos muito caros aos cidadãos, como a questão da governação económica, como é que se vai lidar no futuro, como é que os Estados-membros podem coordenar as suas políticas económicas, se o Pacto de Estabilidade é ou não eficiente e responde, isso nós sabemos que não, mas a questão da democracia é uma questão muito interessante, porque eu acho que os cidadãos têm uma vontade de que a União Europeia possa ser mais democrática e nós temos a noção de que, do ponto de vista do funcionamento das instituições, há de facto uma conjugação de uma representação dos Estados e dos cidadãos, que o próprio Tratado de Lisboa e mesmo antes do Tratado de Lisboa se instituíram, digamos, outras instâncias de participação. Dou o exemplo do Comitê Económico e Social, onde estão os representantes dos dois lados, dos parceiros sociais, patronal e sindical, e chamado terceiro grupo, organizações de consumidores, etc. Ou o Comitê das Regiões, onde estão os autarcas. E o Tratado de Lisboa criou aquilo que é a Iniciativa Cidadania Europeia, portanto, que é a possibilidade de serem os cidadãos a proporem iniciativas. Mas até hoje já existem decisões políticas com base nessas iniciativas. A primeira, se bem me lembro, era sobre a água como um direito, o acesso à água como um direito, mas digamos que ainda há aí uma capacidade de participação, mas que normalmente os cidadãos desconhecem. É verdade, os cidadãos desconhecem muito do que é a dinâmica das instituições europeias e o funcionamento em particular do Parlamento Europeu. E não é raro que nós vemos aparecerem nas recomendações propostas de que se façam coisas que de facto já existem nas instituições europeias. Isso é muito revelador. O que é que se passa verdadeiramente? Qualquer pessoa que anda aqui nos corredores do Parlamento Europeu como nós, sabe, por exemplo, que a interação entre os deputados e
as organizações não governamentais, os grupos de Sim, é interesse. imensa. É imensa, é muito intensa e é muito regular. Qualquer um de nós que é nomeado Enche-nos a agenda. como relator de um qualquer tema, tem uma série de gente a pedir para reunir, explicar os seus pontos de vista e, portanto, existem hoje já muitas formas de participação nas decisões políticas europeias. E as pessoas não têm, às vezes, tanto consciência disso. Mas para mim é claro que nós devemos divulgar essas formas de participação, devemos também melhorá-las, porque muitas delas precisam de ser melhoradas. Falaste, por exemplo, da Iniciativa de Cidadania Europeia, que é uma espécie de possibilidade de petição, de Exato. iniciativa legislativa por parte dos cidadãos. Mas há vários bloqueios a que o sistema funcione. É difícil arranjar o número de assinaturas que é necessário em vários países e, portanto, nós podemos melhorar esses mecanismos de participação. Agora, tudo o que existe, por muito bom que seja e por muito melhorável que seja, não chega, porque realmente Nunca os cidadãos nunca chegará. Porque os cidadãos também querem ter outras vias mais diretas de Participar na participação. política. E eu acho que isso vai significar que estes painéis de cidadãos que agora organizamos para a conferência, vamos com certeza manter para alguns processos de decisão europeia ou de debate político europeu. Por exemplo, tem sido sugerido que nós devíamos fazer estes painéis de cidadãos a propósito do debate sobre o Estado da União, que é uma forma de fazer um balanço da situação económica e social e daquilo que se deve fazer para lhes responder. Isso é uma possibilidade que está em Isso cima é uma da ideia mesa. muito interessante, até porque a própria Comissão Europeia já organiza, no tempo que antecede e no próprio momento do debate sobre o Estado da União, a própria Comissão Europeia já organiza esses debates nos Estados-membros e faz-se até um esforço, quer na preparação do debate, quer depois no desenvolvimento do debate, que haja um acompanhamento por parte dos cidadãos, criando esses painéis de cidadãos. Sim. Mas, Mas dito isso, eu acho que o verdadeiro coração do problema diz respeito à falta de informação sobre o que se passa no Parlamento Europeu. Porque vamos lá ver, o Parlamento Europeu é que é o órgão eleito diretamente pelos cidadãos e enquanto as pessoas não souberem que o seu voto tem conta. implicações num Parlamento que é decisivo para as políticas que mexem com o seu dia-a-dia, as pessoas acharão sempre que essa participação é limitada. Mas a verdade é que a maior parte das notícias que nós vemos na comunicação social sobre a Europa são ou porque veio o nosso Primeiro-Ministro ao Conselho Europeu Claro. e no final diz alguma coisa, ou porque algum comissário ou o Presidente da Comissão faz algum pronunciamento. Os debates parlamentares, embora tenha havido alguma melhoria nesse aspecto, os debates parlamentares são muitas vezes pouco conhecidos. Sim. E mesmo os protagonistas. Nós bem tivemos problema quando foi das últimas eleições europeias e que andávamos a tentar explicar que o candidato a Presidente da Comissão do PPE era o Sr. Weber, que tinha defendido as sanções contra Portugal. E, no entanto, ninguém conhecia o Sr. Weber. Ele era apenas o líder parlamentar do maior grupo político do Parlamento Europeu há vários anos. E, no entanto, as pessoas não o conheciam. Exato, E isto significa que temos aí um problema. Eu acho que as pessoas sentirão que a sua democracia existe e conta se souberem melhor que o Parlamento Europeu existe e conta Exatamente, na governação política e económica da Europa. E a decisão política tem impacto na vida das Exato. pessoas. Mas há uma questão que me tem preocupado desde o princípio, e aliás já ouviste várias vezes eu falar nela nas reuniões da nossa família política. Eu acho muito interessante que se tenham constituído estes painéis de cidadãos. Acho muito importante, muito interessante que os cidadãos possam participar. Acho muito interessante essa vontade de criar alguma permanência, digamos, no sentido que os painéis de cidadãos continuem a existir, estes ou outros, mas há uma coisa que me preocupa, que é, nós agora estamos a ouvir os cidadãos. Vamos fazer umas conclusões desta conferência sobre o futuro da Europa.
Agora, a minha questão é, até que ponto é que as instituições europeias estão dispostas a pegar nestas ideias que saem desta Conferência sobre o Futuro da Europa para transformar essas ideias em iniciativa legislativa? Ou seja, eu acho que nós não podemos repetir, porque não é a primeira vez que isto se está a fazer, não podemos repetir o convite aos cidadãos para que eles participem no debate e depois não termos em conta aquilo que são os resultados do debate e transformar esses resultados em iniciativa política. Sim, é verdade. Vamos lá ver. É claro que nós jogamos aqui com uma situação de alguma ambiguidade que temos que assumir. Quer dizer, por um lado, como dizíamos há pouco, os cidadãos que participaram nestes processos não tinham um mandato democrático dos outros, portanto, nós não podemos dizer que aquelas ideias tenham necessariamente que ser seguidas porque corresponderem à vontade geral. Não sabemos Claro, que correspondem evidentemente. à vontade geral. Qualquer decisão política sobre o futuro da Europa, para ter legitimidade democrática, tem que assentar nas instituições políticas que estão mandatadas pelos cidadãos Certo, através mas do para voto. isso é preciso E que haja essas, iniciativa política, claro. depois cabe às Agora, instituições decidir haverá ou sobre não haverá essas vontade? iniciativas. Eu acho que a maior parte das propostas que estão em cima da mesa são propostas valiosas, positivas para o futuro da Europa. E, portanto, se não tiverem seguimento, é realmente uma pena e uma falta de vontade política em questões cruciais, que espero que não se confirme. Porque as propostas, dá-se o caso, como digo, muitas delas são de facto progressistas, ambicionam uma Europa mais forte, mais presente, mais democrática, mais justa, tudo coisas que são importantes. Agora, haverá vontade política para introduzir a iniciativa legislativa? A resposta é não sabemos. Começamos por não saber exatamente quais vão ser as conclusões da conferência, porque ela deverá terminar no dia 9 de maio, estamos na fase decisiva. Que é amanhã? Que é já praticamente amanhã, mas mesmo assim ainda é muito incerto o cenário final, mas é evidente que há uma percepção de que entre as reivindicações dos cidadãos e a disponibilidade para mudar, em particular do Conselho, pode haver uma diferença que significa um bloqueio em relação a muitas decisões. Vamos ver se é isso que vai acontecer ou não. Espero que não, espero que exista uma vontade política de reforma, porque é essa que os cidadãos pretendam, embora eu não excluo a legitimidade que as instituições políticas têm de agora ver o que é viável, porque há coisas que parecem boas ideias no papel, sim, claro, em teoria, mas que às vezes ignoram a complexidade dos processos. Nós sabemos, há muito tempo, a dificuldade de construir consensos a 27 em questões políticas tão sensíveis. Felizmente, a Europa tem, nestes últimos tempos, conseguido dar respostas comuns em problemas, muito pressionada pela urgência, pela gravidade dos problemas, exato, mas a verdade é que demorou a acertar na resposta à crise financeira, mas finalmente lá virou a página da austeridade também e conseguiu uns anos mais tarde. Uns anos mais tarde, tarde demais, Tarde certamente. demais. Depois, na pandemia, certamente uma resposta mais comum e solidária ao desafio, e agora, na guerra, uma resposta que eu acho que se pode dizer bastante unida aos problemas que estão colocados nas várias frentes, da solidariedade com a Ucrânia, mas também da solidariedade com os refugiados. Eu acho que a União Europeia, nestes últimos grandes desafios, tem mostrado capacidade de reagir. Seria uma pena que na Conferência para o Futuro da Europa essa vontade de agir em conjunto para uma Europa mais forte não fosse verificada. Mas é isso mesmo, eu tenho sempre a tendência, sempre que nós agimos bem, e estou completamente de acordo contigo sobre quando é que levamos tempo a agir, no caso da austeridade, e quando é que reagimos bem com a criação do Next Generation EU e agora com a unidade da União Europeia, eu acho é que a gente deve sempre aprender com essas situações. Deve aprender e deve tornar estruturais aquilo que são as inovações e aquilo que nós conseguimos. Porque há uma outra coisa, tu há pouco penso que ias a dizer, que é o tempo
o processo de decisão, o tempo da decisão. E o tempo da decisão é imenso, porque é preciso conciliar com os diferentes países, com as diferentes famílias políticas, com as diferentes instituições, e o tempo é imenso. Mas nós vimos que, no caso da pandemia, nós tomamos decisões que normalmente demoram 2 ou 3 meses em 2 dias, designadamente, por exemplo, em matéria orçamental, para libertarmos financiamento. Nós ratificamos, tomámos uma decisão que teve que ser ratificada pelos Parlamentos Nacionais, que normalmente demora 9 meses a 1 ano, fizemos em 3 meses. Nós agora, mais recentemente com a crise da Ucrânia, desbloqueámos o dinheiro disponível do quadro 2014-2020 em praticamente menos de uma semana, ou seja, nós fomos capazes, pela urgência, em tomar decisões. Evidentemente que, quando os cidadãos nos dizem que nós somos muito burocratas, levamos muito tempo a tomar decisões, nós respondemos sempre sim, porque é necessário conciliar, é necessário encontrar compromissos ao nível nacional, ao nível político. Mas nestes casos, a urgência obrigou-nos a fazer isso num tempo muito mais reduzido. E eu acho que a gente também tem que olhar para isso e tem que aprender essas lições, designadamente no pós-conferência sobre o futuro da Europa. E agora ponho-te uma última questão. E a seguir à conferência? Bom, a seguir à conferência... Vai haver conclusões? Vai haver conclusões e vai-se colocar uma questão de saber se as mudanças que nos são pedidas pelos cidadãos implicam ou não uma reforma dos tratados. E, portanto, a possibilidade de convocar uma convenção para discutir essa possibilidade. É verdade que, se nós virmos as recomendações, várias delas só são concretizáveis com alguns ajustamentos nos tratados. Haverá vontade política para ir tão longe? Não sei, mas eu penso que é impossível evitar o debate sobre a conveniência de alguns ajustamentos nos tratados e provavelmente isso estará nas conclusões desta Conferência para o Futuro da Europa. Não que isso significa que vai haver uma reforma dos tratados. Era exatamente mas, isso. Significa que... Primeiro que os chefes que os líderes políticos vão pôr de acordo. Exatamente. Uma discussão sobre abrir um processo de reforma dos tratados. E eu creio que isso acabará por acontecer. Mas eu acho que é sempre um erro, quando pensamos no futuro da Europa, se iludirmos as pessoas quanto a uma realidade incontornável. O projeto europeu é o terreno político do compromisso. Exatamente. Porque nós estamos a falar do compromisso entre famílias políticas diferentes, mas também um compromisso entre interesses nacionais que são diferentes e que muitas vezes não coincidem com a arrumação das famílias políticas. E esta engenharia política é essencial ao funcionamento do projeto europeu. Cultivar a ideia de que é tudo muito simples, é tudo muito óbvio, é iludir as pessoas. É preciso construir compromissos, isso implica paciência, isso implica que os resultados nunca serão aqueles que nós inicialmente desejávamos e implica muita vontade política, com certeza. Exatamente. Muito obrigada por teres aceitado participar nesta discussão sobre a Europa.